Rádio Popular Caleidoscópio, nasce um novo olhar para um velho mundo. O assunto de hoje: 9 meses para tecer um mundo novo. A humanidade só poderá dizer que é verdadeiramente uma civilização no dia em que for implementada uma política governamental mundial de respeito à criança no ventre materno e na qual seu bem-estar prevaleça sobre todas as outras coisas. O respeito à ecologia no ventre materno garante a ecologia no mundo. Esta forma de olhar a questão da concepção, gravidez e parto me lembrou o princípio da correspondência do sábio Hermes Trismegisto, que diz o seguinte: o que está abaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo. Não é segredo para ninguém que acompanha os noticiários que nosso planeta está sofrendo de uma onda de violência em todos os setores da vida. A destruição da flora, da fauna, dos recursos naturais em escala planetária reflete no descaso dos que estão chegando nesse planeta, os recém-nascidos. E aqui o princípio da correspondência se aplica para um melhor entendimento. O que está em cima, uma política mundial de desrespeito à natureza, se reflete em como está abaixo, em descaso, desrespeito com todos os seres vivos, principalmente com as gestantes e recém-nascidos, que sofrem maltratos e que terão dificuldades em perceber o bom e o belo da vida e se entregar a ela. É necessário olhar de frente para esse problema. Imagine colocar esse problema, ou qualquer outro, num gigantesco caleidoscópio. O exercício é olhar em diferentes perspectivas, escolher uma dentre muitas que surgem e aí sim começar a semear a mudança que você quer no mundo. A boa nova é que podemos inverter esta lógica. Sim, é um trabalho de formiguinhas, mas sentir que estamos engajadas numa missão tão importante me enche de entusiasmo. Nunca esquecer que os fios da vida estão unidos num único tecido. Tudo que vive está interligado numa teia na qual os significados de cada gesto, pensamento e sentimento vibram e tocam tudo e todos. O que está conectado na Terra é um reflexo das conexões feitas no céu. Imagine que fazemos parte desse tecido e que nosso corpo verdadeiro está bordado com estrelas, auroras magníficas e perfumado com o aroma das selvagens florestas. Acrescente aqui as imagens que você ama. Muitas vezes, quando eu era criança, observava meus pais trabalhando em casa. Meu pai era alfaiate e minha mãe costureira. Trago essa lembrança para ilustrar que tudo nessa vida começa com uma ideia na mente. Meu pai riscava o tecido com giz
Depois cortava o tecido e costurava. Assim, ele produzia um terno. Minha mãe ensinava corte e costura. Primeiro ele ensinava as alunas a fazer o molde no papel, cortar e costurar os papéis. Só depois faria o mesmo com tecido. Tudo primeiro nasce na mente, como uma ideia. Depois modelamos e criamos a forma. E no caso da gestação, como essa ideia se aplica? Vamos construir essa compreensão passo a passo. Não quero que você tenha dúvida. E se tiver dúvidas, me procure. Tomaremos um café e conversaremos. Vejamos. A maneira como você arruma a sua casa e a maneira que você arruma a sua vida são coisas similares em planos diferentes. Agora eu vou te fazer algumas perguntas. Não tenha pressa em responder. Apenas responda com honestidade para você mesma. Primeira, o que aconteceu com você antes da sua primeira respiração? Segundo, você foi planejada ou foi concebida num ato de violência? Você foi uma surpresa festejada ou desagradável para os seus pais? O que os nossos pais estavam vivendo no momento da concepção, se bom ou ruim, nos deixou indelevelmente marcados. A maneira que chegamos a este mundo faz toda a diferença. Para ilustrar, quero que você imagine uma técnica utilizada na cozinha nos dias de hoje e que foi usada por milhares de anos em várias civilizações. É a técnica de marinar, que consiste em colocar os alimentos numa mistura de temperos para agregar sabores. Agora imagine que todos os seres humanos foram ou são marinados no líquido amniótico da vida emocional de nossa mãe. E eu pergunto, por que será que a maioria dos seres humanos nasce de uma gravidez não planejada? Depois que comecei a responder as perguntas difíceis, descobri inclusive que minha mãe só soube que estava grávida de gêmeos na hora do parto. Trabalhei como parteira hospitalar, depois me tornei doula e apenas em 2016, em Brasília, conheci o trabalho da ANEP, Associação Nacional para a Educação Pré-Natal. Foi quando percebi o quanto até eu era também desinformada. Acreditando que cada uma de nós pode fazer algo para interromper esse ciclo de desinformação, criei o programa da Rádio Popular Caleidoscópio, que tem como objetivo trocar ideias, fazer perguntas, informar sobre novos olhares, novos começos e questionando o senso comum que diz que as coisas sempre foram assim. O desafio é de trazer para este planeta seres humanos com sua autoestima nutrida, seres humanos íntegros, saudáveis, confirmando o que muitas tradições sábias e sagradas ensinam desde o surgimento da humanidade. Uma das educadoras da ANEP escreveu sobre o sonho dela. Confesso aqui
que desde que li esse sonho, ele se tornou uma fonte de inspiração para mim. Ela descreve esse cenário que poderá ser produzido hoje. Ela fala na construção de parques espalhados pelas cidades, subúrbios e distantes vilarejos. Parque onde as gestantes caminham pela natureza, cantam juntas, descansam, com um lugar apropriado para pintar, tecer, ler, escrever, dançar e nadar, se alegrando com a deliciosa sinergia entre os pequenos habitantes de seu ventre. Ela relata que a humanidade teria a oportunidade de compreender o quão receptivo nós somos ao mundo interior de nossos pais, que a integridade de nossos corpos adultos e seus trilhões de células começa na natureza amorosa do abraço sexual que nos concebe. O mais fabuloso do sonho dela é que, graças à experiência dos parques, irão cair as gestações não desejadas e cada vez mais concepções serão vividas conscientemente. O sonho dela toma dimensões planetárias quando os governos incluem a educação pré-natal nos currículos escolares de todos os níveis. E quando os governos do mundo inteiro começam a despertar para a simples e grandiosa realidade de que toda gestante precisa, acima de tudo, de comida, alegria e beleza ao seu redor. Imagine os governantes entendendo que as mães são as que dão luz às civilizações.